Fala pessoal, mais uma questão aí. Ela diz o seguinte: quando se observa um ponto de mínimo em um diagrama de Bruchner ou diagrama de massas, é correto afirmar que nesse ponto acontece o quê? Então pessoal, coloquei aqui um gráfico básico para a gente poder entender o seguinte: quando o gráfico começa a subir, é porque a gente tem o corte, beleza? Quando começa a subir é porque a gente tem o corte, ou seja, a gente está escavando, a gente está criando volume de solo, vamos dizer assim. Então a gente tem solo disponível, vamos dizer assim. E quando o gráfico começa a descer, é porque a gente está usando esse aterro, a gente tá usando esse corte, vamos dizer assim, né? A gente está começando a aterrar, a gente está começando, entre aspas, pegando aquele corte, aquele solo disponível e jogando na vala, vamos dizer assim, numa vala. Tá? Na verdade é num plano que está abaixo do grade, né? Para ficar mais certo. Então, resumindo, quando cresce é porque a gente está tendo volume de solo e quando desce é porque a gente está usando esse volume. E aí, ele pergunta no ponto de mínimo. Tá. O que seria o ponto de mínimo? Seria ou esse ponto, ou esse ponto. Aqui seria máximo, máximo e máximo. Tá. Então, nesses pontos aqui, o que acontece? O que está dizendo? Então, é o que? É uma passagem o que? De aterro para corte. É isso que está acontecendo aqui. É uma passagem de aterro, né? Ele vem aterrando e depois começa a ter o corte. É a mesma coisa aqui, ó. Vai aterrando e começa a ter o corte. No de máximo é o que? Vai tendo corte e depois começa a aterrar. A alternativa A diz: existe a passagem do aterro para o corte? Positivo. Opa, positivo. Existe a passagem do aterro para o corte, tá? Existe a passagem do corte para o aterro? Não. Aqui teria que ser no ponto de máximo, tá? O material é excedente e irá para um bota fora? Não. Tá. A compensação entre corte e aterro é iniciada ou finalizada? Não tem a ver com isso. A compensação é ineficiente. O material complementar virá de uma jazida de empréstimo, que seria o contrário da C, né? Mas não é isso. Tá, pessoal? Essas questões aqui, essas alternativas, né? Eles estão entrando no mérito se vai sobrar ou vai faltar material. Mas a questão ela não entra nisso. Eles não deram nenhum gráfico, alguma coisa que a gente possa ver se está faltando ou está sobrando material. Tá? Não está entrando nessa questão. Ele só está perguntando a passagem de um mínimo, né? Do mínimo no gráfico, né? Só isso. Beleza, pessoal? Às vezes a questão, ele te dá um gráfico e aí você precisa fazer um cálculo para saber se você precisa, se vai faltar material
E aí você tem que pegar aqui, ó, jazida de empréstimo, ou se vai sobrar material, que eu boto fora, ou vai dar certo, né? Aí é mais ou menos dessa forma que ele pergunta, tá? Mas isso aí é uma questão que a gente pode ver depois. Se a gente ainda não teve nenhum tipo de questão nessa. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima aí. Tamo junto.